Capítulo 2. A felicidade é um problema. Há cerca de 2500 anos, no sopé dos Himalaias, onde é agora o Nepal, existia um grande palácio onde vivia um rei prestes a ser pai. O rei tinha um intento particularmente grandioso para esse filho, que a sua vida fosse perfeita. A criança nunca conheceria um momento de dor. Todas as suas necessidades, todos os seus desejos seriam satisfeitos em todas as ocasiões. O rei construiu muros altos em torno do palácio, evitando assim que o príncipe conhecesse o mundo exterior. Mimou o menino com comida e presentes, rodeando-o de servos que satisfaziam todos os seus caprichos. E, tal como fora planeado, o menino cresceu ignorante das rotineiras crueldades da existência humana. Toda a infância do príncipe decorreu assim. Mas, apesar dos luxos e opulência infindáveis, o príncipe tornou-se um jovem perturbado. Não tardou que todas as experiências lhe aparecessem vazias e sem valor. O problema era que o que quer que o pai lhe desse nunca parecia suficiente, nunca tinha qualquer significado. Então, uma noite, o príncipe escapuliu-se do palácio para ver o que existia além dos seus muros. Acompanhado de um criado, percorreu a aldeia mais próxima e ficou horrorizado com o que viu. Pela primeira vez na sua vida, o príncipe testemunhava o sofrimento humano. Viu pessoas doentes, pessoas velhas, pessoas sem abrigo, pessoas em sofrimento, até pessoas a morrer. O príncipe regressou ao palácio e deu por si numa espécie de crise existencial. Sem saber como processar o que vira, tornou-se muito emocional em relação a tudo e passava o tempo a queixar-se. E então, como é típico dos jovens, acabou por culpar o pai exatamente pelo que este tentara fazer com ele. Eram as riquezas, pensou o príncipe, que o tornavam tão infeliz e deixavam a sua vida tão vazia de sentido. Decidiu fugir de casa. Mas o príncipe era mais parecido com o pai do que julgava. Também ele tinha ideias grandiosas. Não se limitaria a fugir. Despojar-se-ia da sua realeza, da sua família e de todos os seus bens, e viveria nas ruas, dormindo na terra como um animal. Aí passaria fome, torturar-se-ia e mendigaria migalhas de comida a estranhos para o resto dos seus dias. Na noite seguinte, o príncipe voltou a escapulir-se do palácio, desta vez para não mais voltar. Durante anos viveu como um vagabundo, um dejeto da sociedade descartado e esquecido, a merda de cão agarrada ao fundo do poste da hierarquia social. E, como planeado, o príncipe sofreu horrores. Sofreu doenças, fome, dor, solidão e decadência. Enfrentou o princípio da morte, muitas vezes comendo apenas uma noz por dia. Alguns anos se passaram. Depois, mais alguns. E então, nada aconteceu. O príncipe começou a reparar que a sua vida de sofrimento não era nada do que ele esperava. Não lhe permitia a visão profunda que desejara. Ainda não lhe revelara nenhum mistério do mundo ou o seu propósito supremo. De facto, o príncipe acabou por saber aquilo que todos nós sempre soubemos, que sofrer é horrível e não é necessariamente muito significativo. Tal como não existe valor em ser rico, também não existe valor no sofrimento inconsequente. E o príncipe não tardou a chegar à conclusão de que a sua ideia grandiosa era, tal como a do pai, uma ideia de merda e que ele devia fazer outra coisa qualquer. Totalmente confuso, o príncipe lavou-se e, caminhando, encontrou uma árvore perto de um rio.
decidiu que se sentaria debaixo dessa árvore e não se levantaria enquanto não lhe ocorresse outra ideia grandiosa. Diz a lenda que o confuso príncipe ficou ali sentado 49 dias. Não nos debruçaremos sobre a viabilidade biológica de nos sentarmos no mesmo local durante 49 dias. Digamos apenas que, durante esse tempo, o príncipe compreendeu várias coisas. Uma das coisas que compreendeu foi esta: a vida, em si própria, é uma forma de sofrimento. O rico sofre por causa das suas riquezas. O pobre sofre por causa da sua pobreza. As pessoas sem família sofrem por não terem família. As pessoas com família sofrem por causa desta. As pessoas que procuram os prazeres terrenos sofrem por causa dos prazeres terrenos. Aqueles que se abstêm dos prazeres terrenos sofrem devido a esta abstenção. Isto não quer dizer que todo o sofrimento seja igual. Há sofrimento mais e menos doloroso. No entanto, todos temos de sofrer. Anos mais tarde, o príncipe construiria a sua própria filosofia e partilhá-la-ia com o mundo, e este seria o seu princípio fundamental. A dor e a perda são inevitáveis e deveríamos deixar de tentar resistir-lhes. Este príncipe seria, mais tarde, conhecido como Buda e, caso nunca tenha ouvido falar, ele foi mesmo importante. Existe uma premissa que subjaz a uma série de princípios e crenças. A premissa é que a felicidade é algorítmica e que se pode trabalhar para ela, conquistá-la e concretizá-la como se estivéssemos a candidatar-nos à faculdade de Direito ou a montar uma construção de Lego particularmente complicada. Se eu conseguir X, então poderei ser feliz. Se eu tiver a aparência Y, então poderei ser feliz. Se puder ser uma pessoa como Z, então poderei ser feliz. Esta premissa é, contudo, o problema. A felicidade não é uma equação resolúvel. A insatisfação e o desconforto são partes inerentes da natureza humana e, como veremos, componentes inerentes à criação de felicidade consistente. O Buda defendeu esta ideia com argumentos teológicos e filosóficos. Neste capítulo defenderei a mesma ideia, mas com argumentos biológicos e com pandas. As desventuras do panda do desapontamento. Se eu pudesse inventar um super-herói, inventaria um chamado panda do desapontamento. O panda usaria uma máscara fuleira nos olhos e uma t-shirt com um gigante V maiúsculo, demasiado pequena para a sua barriga. E o seu superpoder seria dizer às pessoas verdades duras acerca delas próprias, que precisassem de ouvir, mas não quisessem aceitar. O meu super-herói iria de porta em porta como um vendedor de bíblias e tocaria as campainhas para dizer coisas como: pois é, ganhar muito dinheiro faz-te sentir bem, mas não faz com que os teus filhos te amem. Ou, se tivesses de perguntar a ti próprio se confias na tua mulher, provavelmente concluirias que não. Ou, o que tu consideras amizade não passa de uma tentativa constante de impressionar as pessoas. Em seguida, desejaria um bom dia ao morador e partiria para a casa ao lado. Seria fantástico, e doentio, e triste, e animador, e necessário. Afinal, as maiores verdades da vida costumam ser as mais desagradáveis de ouvir. O panda do desapontamento seria o herói que ninguém quereria, mas de que todos precisariam. Seria os proverbiais legumes da nossa dieta mental ou da nossa comida rápida. Tornaria as nossas vidas melhores, apesar de nos fazer sentir piores. Tornar-nos-ia mais fortes depois de nos despedaçar. Iluminaria o nosso futuro, mostrando-nos a escuridão. Ouvi-lo seria como ver um filme em que o herói morresse no fim. Amamo-lo ainda mais, apesar de nos fazer sentir horríveis, porque parece real. Por isso, já que aqui estamos, deixe-me pôr a máscara do panda do desapontamento.
e atirar-lhe à cara outra verdade desagradável. Nós sofremos, pela simples razão de que sofrer é biologicamente útil. É o agente preferido pela natureza para inspirar mudança. Evoluímos no sentido de viver sempre com um certo grau de insatisfação e insegurança, porque uma criatura medianamente insatisfeita e insegura é a que vai fazer a maior parte do trabalho para inovar e sobreviver. Estamos programados para nos tornarmos insatisfeitos com o que quer que tenhamos e satisfeitos apenas por aquilo que não temos. Esta constante insatisfação manteve a nossa espécie a lutar e a esforçar-se, a construir e a conquistar. Por isso, não, a nossa própria dor e infelicidade não são um obstáculo à evolução humana, mas uma funcionalidade. A dor, em todas as suas formas, é o meio mais eficaz de que o nosso corpo dispõe para provocar a ação. Pensa em algo tão simples como dar uma pancada com o dedo do pé. Se for como eu, quando isso lhe acontecer, berra uma profusão de palavrões capazes de pôr o Papa Francisco a chorar. Provavelmente, também culpa qualquer pobre objeto inanimado pela sua dor. Estúpida da mesa, dirá. Ou talvez vá ao ponto de questionar toda a sua filosofia de design de interiores com base no seu pé latejante. Também, quem é tão idiota para pôr uma mesa aqui? Mas estou a divagar. Aquela dor induzida pela pancada com o dedo, que você, eu e o panda odiamos tanto, existe por uma razão importante. A dor física é produto do nosso sistema nervoso, um mecanismo de feedback que nos dá uma perspectiva das nossas proporções físicas, onde podemos ou não mover-nos e o que podemos ou não tocar. Quando excedemos esses limites, o nosso sistema nervoso pune-nos devidamente, para ver se começamos a prestar atenção e não repetimos. E esta dor, por muito que a odiemos, é útil. É a dor que nos ensina ao que prestar atenção quando somos jovens ou descuidados. Mostra-nos o que é um bom para nós versus o que é mau. Ajuda-nos a compreender e a conformarmos-nos com as nossas próprias limitações. Ensina-nos a não fazer asneiras junto de fogões quentes e a não enfiar objetos de metal em tomadas elétricas. Assim, nem sempre é benéfico evitar a dor e procurar o prazer, visto que a dor pode, por vezes, ser de importância vital para o nosso bem-estar. Mas a dor não é meramente física. Como sabem, todos quantos assistiram à primeira prequela da Guerra das Estrelas, nós, humanos, somos capazes de experienciar também uma intensa dor psicológica. De facto, as pesquisas descobriram que os nossos cérebros não registram muita diferença entre dor física e dor psicológica. Assim, se vos disser que a minha primeira namorada me traiu e me fez sentir como se me cravassem lentamente um pico de gelo no centro do coração, é porque, bem, doeu tanto que até parecia que me estavam a cravar lentamente um pico de gelo no centro do coração. Tal como a dor física, a dor psicológica é um indício de que algo está desequilibrado. Algum limite foi excedido. E, tal como a dor física, a dor psicológica nem sempre é má, ou sequer indesejável. Em alguns casos, experienciar uma dor emocional ou psicológica pode ser saudável ou necessário. Tal como dar uma pancada com o dedo nos ensina a esbarrar em menos mesas, a dor emocional da rejeição e do fracasso ensina-nos a evitar os mesmos erros no futuro. E é isto que é tão perigoso numa sociedade que se protege cada vez mais dos inevitáveis desconfortos da vida. Perdemos os benefícios de experimentar doses saudáveis de dor, uma perda que nos desconecta da realidade do mundo à nossa volta. Talvez comece a salivar perante a ideia de uma vida livre de problemas, cheia de felicidade duradoura e compaixão eterna. Mas aqui, na Terra, os problemas nunca acabam. A sério, os problemas nunca acabam. O panda do desapontamento acabou de passar por aqui. Tomámos umas margaritas e ele contou-me tudo. O raio dos problemas nunca desaparecem, disse ele. Apenas melhoram.
Warren Buffett tem problemas de dinheiro. O vagabundo ébrio à porta do Quat e Marx tem problemas de dinheiro. Provavelmente Buffett tem apenas melhores problemas de dinheiro do que o vagabundo. A vida é toda assim. A vida é essencialmente uma infindável série de problemas, Mark, contou-me o panda. Tomou um pouco da sua bebida e ajeitou a pequena sombrinha cor-de-rosa. A solução para um problema é apenas a criação do próximo. Passado um momento, interroguei-me de onde raio tinha aparecido o panda falante. E, já agora, quem é que tinha feito aquelas margaritas? Não esperas uma vida sem problemas, continuou ele. Isso não existe. Em vez disso, deseja uma vida cheia de bons problemas. Depois calou-se, pousou o copo, ajustou o sombreiro e partiu, rumo ao caso. A felicidade resulta da resolução de problemas. Os problemas são uma constante da vida. Quando resolvemos o nosso problema de saúde, pagando a inscrição no ginásio, criamos novos problemas. Como termos de nos levantar cedo para chegar lá a horas. Suarmos como um agarrado à metadona durante 30 minutos de elíptica e depois tomarmos banho e mudarmos de roupa para não irmos empestar o escritório. Quando resolvemos o problema de não passar tempo suficiente com o nosso companheiro, definindo a quarta-feira como a noite do namoro, geramos novos problemas. Como descobrir algo que nenhum de nós odeia para fazer todas as quartas-feiras? Garantir que temos dinheiro suficiente para bons jantares, redescobrindo a química e a chama que ambos sentimos ter perdido, e superar a logística de ter sexo numa banheira pequena com demasiadas bolhas de espuma. Os problemas nunca param, apenas são trocados e ou sofrem upgrades. A felicidade resulta de resolver problemas. A palavra-chave é resolver. Se está a evitar os seus problemas ou a achar que não os tem, vai sentir-se muito infeliz. Se sentir que tem problemas que não é capaz de resolver, ficará provavelmente muito infeliz. O condimento secreto é a resolução dos problemas, não é não ter problemas. Para sermos felizes, precisamos de ter alguma coisa para resolver. Assim, a felicidade é uma forma de ação, é uma atividade. Não é algo que nos seja passivamente atribuído. Não é algo que descobramos magicamente num artigo top 10 do Huffington Post ou junto de qualquer guru ou professor. Não surge magicamente quando finalmente ganhamos dinheiro suficiente para acrescentar mais uma divisão à casa. Não encontramos à nossa espera num sítio, numa ideia, num emprego, nem mesmo num livro, já agora. A felicidade é um constante work in progress, porque resolver problemas é um constante work in progress. As soluções para os problemas de hoje estabelecerão as fundações para os problemas de amanhã e assim por diante. A verdadeira felicidade ocorre apenas quando descobrimos problemas que gostamos de ter e de resolver. Por vezes, estes problemas são simples. Comer boa comida, viajar para um lugar desconhecido, ganhar no videojogo que acabamos de comprar. Outras vezes estes problemas são abstratos e complicados. Resolver o relacionamento com a mãe, descobrir uma carreira em que nos sintamos bem, desenvolver amizades melhores. Sejam quais forem os seus problemas, o conceito é o mesmo. Resolva problemas, seja feliz. Infelizmente, para muitas pessoas, a vida não parece ser tão simples. Isto acontece porque estragam as coisas, pelo menos de uma das seguintes maneiras. 1. Negação. Algumas pessoas negam a própria existência dos seus problemas e, como negam a realidade, têm de se distrair ou abstrair constantemente desta. Isto pode fazer com que se sintam bem a curto prazo, mas conduza a uma vida de insegurança, neurastenia e repressão emocional. 2.
Vitimização. Há quem escolha acreditar que nada pode fazer para resolver os seus problemas, quando na verdade até pode. As vítimas procuram culpar os outros ou as circunstâncias externas pelos seus problemas. Isto faz-as sentirem-se melhor a curto prazo, mas conduz a uma vida de raiva, impotência e desespero. As pessoas negam e culpam os outros pelos seus problemas, mas pela simples razão de que é fácil e sabe bem, ao passo que resolver problemas é difícil e frequentemente desagradável. Culpar os outros e negar dá-nos uma espécie de pedrada emocional rápida, um high. São uma maneira de escapar temporariamente aos nossos problemas, e esse escape pode proporcionar-nos uma espécie de reboçado que nos faz sentir melhor. As pedradas emocionais surgem em várias formas. Seja uma substância, como o álcool, a superioridade moral que vem de culpar os outros ou a excitação de mais uma aventura arriscada são sempre formas frívolas e improdutivas de viver. Muito do mundo da autoajuda baseia-se em impingir esses estados temporários às pessoas, em vez de resolver os seus problemas legítimos. Muitos gurus da autoajuda ensinam-nos novas formas de negação e entusiasmam-nos com exercícios que sabem bem a curto prazo, mas ignoram o verdadeiro problema. Lembre-se de que ninguém que seja realmente feliz precisa de se pôr em frente de um espelho a dizer a si mesmo que é feliz. Estas pedradas também geram dependência. Quanto mais precisamos delas para nos sentirmos melhor em relação aos nossos problemas subjacentes, mais as procuramos. Neste sentido, quase tudo se pode tornar viciante, dependendo da motivação por detrás do seu uso. Todos temos os nossos métodos de eleição para entorpecer a dor dos problemas e, em doses moderadas, isso não constitui problema. Mas, quanto mais tempo evitarmos e mais tempo ficarmos entorpecidos, mais doloroso será quando finalmente enfrentarmos as nossas questões. As emoções são sobrevalorizadas. As emoções evoluíram com um objetivo específico: ajudar-nos a viver e reproduzir-nos um pouco melhor. É só isso. São mecanismos de feedback que nos dizem que uma coisa pode ser certa ou errada para nós. Nem mais, nem menos. Tal como a dor de tocar num fogão quente nos ensina a não voltar a fazê-lo, a tristeza de estar sozinho ensina-nos a não fazer coisas simples que nos façam sentir sozinhos de novo. As emoções são simplesmente sinais biológicos concebidos para nos empurrarem na direção de uma mudança benéfica. Atenção! Não quero aqui subestimar a sua crise de meia-idade, nem o facto de o seu pai bêbado lhe ter roubado a bicicleta quando tinha 8 anos e você ainda não o ter superado. Mas, em última análise, se sente um traste é porque o seu cérebro está a dizer-lhe que existe um problema negligenciado ou por resolver. Por outras palavras, as emoções negativas são um apelo à ação. Quando as sente é porque deve fazer alguma coisa. As emoções positivas, por outro lado, são recompensas por agir apropriadamente. Quando as sente, a vida parece simples e a única coisa a fazer é desfrutar dela. Depois, como tudo o resto, as emoções positivas desvanecem-se, porque, inevitavelmente, emergem mais problemas. As emoções são parte da equação das nossas vidas, mas não são a equação inteira. Só porque uma coisa sabe bem, isso não significa que seja boa. Só porque uma coisa sabe mal, isso não significa que seja má. As emoções são simples postos de sinalização, sugestões, mas não comandos, que nos dão dados pela nossa neurobiologia. Assim, não devemos confiar sempre nas nossas emoções. De facto, acredito que devíamos adotar o hábito de as questionar. Muitas pessoas são ensinadas a reprimir as emoções por variadas razões pessoais, sociais ou culturais, sobretudo as emoções negativas. Infelizmente, negar as emoções negativas
é rejeitar muitos dos mecanismos de feedback que nos ajudam a resolver os problemas. Em resultado, muitos desses indivíduos reprimidos têm dificuldade em lidar com os problemas ao longo da vida. Se não forem capazes de resolver problemas, não poderão ser felizes. Lembre-se de que a dor tem um propósito. Porém, também há pessoas que se identificam excessivamente com as suas emoções. Tudo é justificado unicamente pelo facto de o terem sentido. Oh, partir o para-brisas, mas estava mesmo furioso. Não consegui conter-me. Ou desisti da escola e mudei-me para o Alasca, só por sentir que era fixe. A tomada de decisões com base na intuição emocional, sem o auxílio da razão para as manter na linha, é quase sempre um disparate. Sabe quem baseia toda a sua vida nas emoções? Os miúdos de 3 anos. E os cães? Sabe que outra coisa fazem os miúdos de 3 anos e os cães? Cagam na alcatifa. Uma obsessão e investimento excessivo nas emoções falha-nos pela simples razão de que as emoções nunca são duráveis. O que nos faz felizes hoje já não o fará amanhã, porque a nossa biologia precisa sempre de algo mais. Uma fixação na felicidade leva-nos inevitavelmente a uma infindável procura de algo mais. Uma casa nova, uma relação nova, outro filho, outro aumento de salário. E apesar de todo o nosso suor e esforço, acabamos a sentir-nos estranhamente como quando começamos, inadequados. Os psicólogos referem-se a isto, por vezes, como adaptação hedónica. A ideia de que estamos sempre a trabalhar duramente para mudar a nossa vida, sem nunca realmente nos sentirmos diferentes. É por isso que os nossos problemas são recorrentes e inevitáveis. A pessoa com quem casamos é a pessoa com quem brigamos. A casa que compramos é a que temos de reparar. O emprego de sonho que arranjamos é o que nos causa stress. Tudo nos chega com um sacrifício inerente. O que quer que nos faça sentir bem, far-nos-á, inevitavelmente, sentir mal. Aquilo que ganhamos é também o que perdemos. O que cria as nossas experiências positivas definirá as nossas experiências negativas. Esta é uma pílula difícil de engolir. Agrada-nos a ideia de que existe uma forma suprema de felicidade que pode ser atingida. Agrada-nos a ideia de que podemos aliviar permanentemente todo o nosso sofrimento. Agrada-nos a ideia de nos podermos sentir realizados e satisfeitos com as nossas vidas para sempre, mas não podemos. Escolha a sua batalha. Se lhe perguntar o que quer da vida e me responder algo como quer ser feliz, ter uma ótima família e o emprego de que gosto, a sua resposta é tão vulgar e esperada que, na verdade, não tem qualquer significado. Toda a gente gosta do que é bom. Toda a gente quer uma vida sem preocupações, feliz e fácil. Apaixonar-se e ter relações e sexo fantásticos, ter uma aparência perfeita e ganhar dinheiro, e ser popular e respeitado e admirado e ser tão impressionante que as pessoas abram alas como as águas do Mar Vermelho quando elas entram numa sala. Toda a gente quer isso. É fácil querer isso. Uma questão mais interessante, uma questão que a maioria das pessoas nunca considera é: que dor deseja na sua vida? Por que deseja lutar? Porque isso parece determinar muito mais como será a nossa vida. Por exemplo, a maioria das pessoas quer chegar a uma posição de chefe e fazer uma batelada de dinheiro. Mas poucas querem sujeitar-se a semanas de trabalho de 60 horas, viagens longas, trabalho administrativo desagradável e hierarquias corporativas arbitrárias para escapar aos limites do inferno infinito de cubículos. A maioria das pessoas quer ter sexo fantástico e uma relação fabulosa, mas nem todos desejam enfrentar conversas difíceis, silêncios desconfortáveis, sentimentos feridos e psicodrama emocional para lá chegar. Então acomodam-se. Acomodam-se e perguntam: e se? Durante anos e anos, até que a pergunta passa de e se para que mais?
E quando os advogados vão lá à casa e o cheque da pensão de alimentos está no correio, dizem: porquê? Se não foi pelos seus baixos padrões e expectativas 20 anos antes, foi porquê? Porque a felicidade exige luta, cresce dos problemas. A alegria não nasce da terra, como os malmequeres e os arco-íris. Realização e significado verdadeiros, sérios e duradouros, têm de ser conquistados através da escolha e gestão das nossas batalhas. Quer sofra de ansiedade, solidão, perturbação obsessiva compulsiva ou por causa de um patrão cretino que lhe arruína diariamente metade das horas que passa acordado, a solução está na aceitação e no envolvimento ativo nessa experiência negativa. Não está em evitá-la ou proteger-se dela. As pessoas querem ter um corpo magnífico, mas isso só é possível se apreciar legitimamente a dor e o esforço prevenientes de viver dentro de um ginásio hora após hora. Se adorar calcular e calibrar a comida que se ingere, planear a vida em proporções minúsculas. As pessoas querem lançar o seu próprio negócio, mas ninguém se torna um empreendedor de sucesso, a menos que arranje maneira de apreciar o risco, a incerteza, os fracassos repetidos, as horas insanas devotadas a algo que poderá não render absolutamente nada. As pessoas querem um parceiro, um marido ou mulher, mas não podemos atrair alguém maravilhoso sem apreciar a turbulência emocional que vem de superar rejeições, acumular tensão sexual que nunca é libertada e fixar com olhar vazio um telefone que se obstina em não tocar. Faz parte do jogo do amor. Não pode ganhar se não jogar. O que determina o seu sucesso não é de que quer desfrutar. A questão relevante é que dor deseja suportar. O caminho para a felicidade é cheio de montinhos de bosta e vergonha. Tem de escolher alguma coisa. Não pode ter uma vida livre de dor. Não pode ser tudo sempre rosas e unicórnios. O prazer é a questão fácil. E quase todos temos uma resposta similar. A questão mais interessante é a dor. Qual é a dor que quer suportar? É a questão difícil que importa. A questão que o levará verdadeiramente a qualquer sítio. É a questão que pode mudar uma perspectiva, uma vida. É o que faz com que eu seja eu e os outros sejam os outros. É o que nos define e o que nos separa. E, em última análise, nos junta. Durante a maior parte da minha vida, enquanto adolescente e jovem adulto, fantasiei em ser músico, uma estrela de rock, mais precisamente. Fosse qual fosse a porcaria de canção com guitarra que ouvisse, fechava os olhos e imaginava-me em palco, a tocar perante os gritos da multidão. As pessoas, absolutamente de cabeça perdida com o meu glorioso dedilhar. Esta fantasia podia ter-me ocupado durante horas sem fim. Para mim, nunca foi uma questão de se alguma vez tocaria perante multidões ululantes, mas uma questão de quando. Tinha tudo planeado. Estava só a dar tempo ao tempo, esperando a ocasião de poder investir a quantidade adequada de energia e esforço para chegar lá e deixar a minha marca. Primeiro, precisava de acabar a escola. Depois, precisava de ganhar mais algum dinheiro para comprar equipamento. A seguir, precisava de arranjar tempo suficiente para praticar. E depois, tinha de reunir as pessoas e planear o meu primeiro projeto. E depois, nada. Apesar das minhas fantasias à volta disto, por mais de metade da minha vida, a realidade nunca foi desfrutada. E levou-me muito tempo e muita luta para perceber, finalmente, porquê. Na realidade, eu não queria aquilo. Estava enamorado do resultado. A minha imagem em palco, as pessoas a aplaudiram e eu a rocar, despejando o meu coração no que tocava. Mas não estava enamorado do processo. E, por causa disso, falhei. Repetidamente. Caramba, nem sequer tentei o suficiente para falhar. Quase nem tentei. O tédio de praticar todos os dias, a logística de encontrar um grupo e ensaiar, a dificuldade de arranjar concertos e fazer com que as pessoas fossem mesmo e se ralassem com aquilo. As cordas partidas, o amplificador rebentado, arrastar 20 kg de equipamento para os ensaios, sem carro. O sonho é uma montanha e é longa a caminhada para lá chegar. E o que demorei muito tempo a descobrir é que eu não gostava muito de escalar, só gostava de imaginar o como. As narrativas culturais comuns dir-me-ão que, de certa forma, falhei para comigo mesmo,
que sou um desistente ou um falhado, que simplesmente não tinha o que era preciso, que desisti do meu sonho e que provavelmente sucumbi às pressões da sociedade. Mas a verdade é muito mais interessante do que qualquer uma destas explicações. A verdade é que eu pensava que queria uma coisa, mas afinal não queria. Fim da história. Eu queria a recompensa, mas não a luta. Queria o resultado, mas não o processo. Estava apaixonado, não pela batalha, mas somente pela vitória. E a vida não funciona assim. Quem nós somos é definido por aquilo por que desejamos lutar. As pessoas que desfrutam das lutas de um ginásio são as que correm triatlos e têm abdominais esculpidos e podem levantar uma casa pequena com as próprias mãos. As que desfrutam de longas semanas de trabalho e das políticas do escadote corporativo são as que vão lá para cima. As pessoas que desfrutam das tensões e incertezas do estilo de vida esfomeado dos artistas são afinal as que o vivem e chegam lá. Não se trata de força de vontade ou de coragem. Não é outra demonstração do género. No pain, no gain. É a componente mais simples e básica da nossa vida. As nossas lutas determinam os nossos sucessos. Os nossos problemas dão à luz a nossa felicidade, juntamente com o problema, ligeiramente melhorados. Perceba, é uma infindável espiral ascendente. E se pensar, a certa altura, que tem permissão para parar de subir, receio que não esteja a compreender, porque a alegria encontra-se na própria subida.